A bioeconomia, ela já é uma realidade no Brasil e no mundo, né? Apesar do termo ser relativamente novo, o termo bioeconomia em si, o Brasil já vem desenvolvendo ações de bioeconomia há muito tempo. Nós temos aí um caso muito vencedor, é um caso pioneiro no mundo, que é o próprio Proálcool no Brasil, que é um dos precursores do que hoje a gente entende como bioeconomia. Então, podemos dizer que sim, o Brasil já faz bioeconomia e faz bem feito. 29 de julho de 2019. Esse foi o dia em que oficialmente o planeta Terra esgotou a taxa de recursos previstos para o ano. A organização americana Global Footprint Network, responsável por levantar dados anuais sobre o consumo humano em relação com o quanto a natureza consegue repor, tem feito desde 2006 esses levantamentos. Atualmente, o saldo mundial é de 1,8. Isso significa que para que a natureza consiga repor tudo que é extraído dela pela humanidade hoje, seriam necessários quase 2 planetas Terra. Muito tem se falado sobre reduzir o consumo de água, o consumo de descartáveis plásticos e a emissão de CO2. Utilize transportes públicos, compre uma bicicleta, dê carona, evite a transmissão de gás carbônico. Frases como essas foram ditas por muito tempo para tentar trazer para a população o encargo de estar matando o planeta. Quando, na verdade, a maior parte do desperdício de recursos e gastos indevidos vem das produções em massa. Mas há quem discorde. O cara que mais conserva o solo hoje no mundo é o agricultor brasileiro. A atribuição humana de manipular o clima da terra é extremamente absurdo, né? Nós estamos falando com forças de magnitude extremamente gigantescas, enquanto que a ação humana é uma coisinha minúscula, né? A história do planeta sempre nos mostrou que toda vez que as temperaturas estão mais elevadas, você tem abundância na natureza. E 2 trabalhos científicos muito importantes, recentes, mostraram que nos últimos 30 anos o planeta tem ficado mais verde. Porque na Antártida tem temperaturas de menos 70 para deserto do Saara com quase 70 positivo, então um arranjo desse tamanho, você falar que é temperatura média, não tem o menor significado para a climatologia. E quando você mostra isso, você vê que é uma coisa ridiculamente pequena de desmatamento frente ao universo que é a Amazônia. Que, por sua vez, em relação ao planeta, né, porque a gente tem que fazer também a outra relação escalar, é um nada, é 1% da superfície da Terra. O ano é 1760. A humanidade descobre que é possível, através da queima de carvão, gerar vapor. Com o vapor, mover diferentes tipos de maquinário. Com o passar dos anos, a cultura de extração se torna cada vez mais popular. Explorar os recursos naturais ao máximo é o lema da corrida do desenvolvimento. 260 anos se passaram e é cada vez mais evidente que, se não mudarmos urgentemente a nossa forma de produzir, isso acarretará em sérios danos que serão sofridos pelas próximas gerações. A gente pensa o seguinte: o homem, né, o ser humano, tem que conviver com a natureza. Se pensar o seguinte, se o homem devastar a natureza, a Terra se reproduz, se refaz em alguns milhares de anos, que para a Terra é muito pouco. Então a gente tem que pensar na natureza como algo para a gente, principalmente para o ser humano, né? E essa frente, ela tem justamente esse objetivo, de fazer com que a gente aproveite os nossos recursos naturais para produzir riqueza para o ser humano. Isso gerando emprego, gerando trabalho, desenvolvimento econômico. Por isso que o nome da frente é Frente Parlamentar, né? A frente, de forma resumida, né? Da inovação na bioeconomia. Então a economia está ali no nome bem forte, justamente porque a gente quer juntar o nosso potencial da nossa biodiversidade, que o Brasil é riquíssimo, para produzir desenvolvimento econômico. O conceito de bioeconomia parte da ideia de que a Terra não está se tornando um lugar cada vez mais verde, mas sim um que conta com cada vez menos recursos para nós. Como o deputado enfatiza, 1000 anos para um planeta com milhares como o nosso não são nada. A questão é se nossa espécie sobreviverá mais 100 com esse nível de exploração de recursos naturais. As montanhas de lixo plástico, as repentinas mudanças de clima, derretimentos de geleiras e o aumento das temperaturas globais são formas do planeta dizer que nossas ações importam sim, principalmente em largas produções desenfreadas como acontece no sistema econômico vigente. Por isso, frentes parlamentares como a de Ganime pensam em como utilizar a tecnologia atual para desenvolver formas de trabalhar com a natureza e não contra ela. Sempre com o olhar de que, se aproveitarmos os recursos naturais da forma certa, conseguiremos dar tempo para a Terra se recompor e prolongaremos o nosso tempo de vida sobre ela. O que é a bioeconomia, então, né? Na verdade, é uma preocupação diante do problema das energias fósseis, né, da poluição associada, do esgotamento dos recursos. É procurar, então, a gente
partir de novos tipos de matéria-prima baseados justamente em matérias-primas orgânicas renováveis, biologicamente. A partir daí vão se estruturar novas cadeias produtivas. O que é interessante então fazer? Além da gente usar uma matéria-prima renovável, é se preocupar também como vai ser o ciclo de vida então dessa utilização de matéria-prima. Então é aqui que a bioeconomia se associa com a economia circular. Quer dizer, o rejeito de um determinado processo vai ser utilizado como matéria-prima para um outro, né? O rejeito sólido urbano, ou também, né, o rejeito da indústria ou o rejeito da plantação, tudo isso é matéria-prima que pode ser utilizado para justamente gerar o biogás, que é uma fonte de energia renovável, gerada a partir de uma matéria-prima orgânica e que vai justamente introduzir a circularidade nas cadeias produtivas. Tá? Saímos de um combustível fóssil, geramos um novo valor através desse produto, né? E também tiramos toda a pegada de carbono que estava associada a ele. Não há motivo para duvidar de nossa atual capacidade de destruir toda a vida orgânica na Terra. A questão é apenas se desejamos usar nessa direção nosso novo conhecimento científico e técnico. O que proponho nas páginas que se seguem é uma reconsideração da condição humana à luz de nossas mais novas experiências e nossos temores mais recentes. É óbvio que isso requer reflexão, e a reflexão, a imprudência temerária ou irremediável confusão ou a repetição complacente de verdades que se tornam triviais e vazias parece ser uma das principais características do nosso tempo. O que proponho, portanto, muito simples. Trata-se apenas de refletir sobre o que estamos fazendo.